Queria ouvir um pouco de vocês, qual é a perspectiva que vocês estão tendo, até pensando médio e longo prazo. Michael e depois a minha querida, ela falar na sequência. Fica à vontade. Isso aqui é um papo entre amigos, gente. Fique muito à vontade, que isso aqui é a casa de vocês aqui, viu? Beleza. Então, assim, é bom, tô vendo aí no YouTube que, mais uma vez, a audiência tá alta, né? E identificar o lugar de quem tá falando aqui, né? Eu sou de uma geração que virou militante com, em alguma medida, o PT começando a se incorporar à ordem, né? Então a gente ali se inicia como militante com um protagonismo gigante do PT no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Mas me coloquei num setor que foi bastante crítico aos governos do PT, acabou fundando o PSOL, onde eu estou até hoje. E nesse sentido, né? Desde o golpe da presidenta Dilma, a gente nos colocou novamente nesse processo de estar no mesmo campo com o PT, né? Porque o que estava em jogo ali era a democracia, né? Eu sempre digo, quem superou o PT em algum momento, né, não foi a esquerda petista, né? Não, meu projeto de defesa social, quando a gente sai do PT, ele também foi derrotado com o PT, né? Então é importante a gente ter isso em mente para que a gente não faça grandes delírios do que deveria ser o governo Lula, mas ao mesmo tempo também a gente não pode abrir mão da crítica, né? A gente, por anos, ouvia muito isso, de que não é hora de criticar o governo Lula, não é hora de criticar, então acho que a gente está aí no PSOL se debatendo numa posição de um apoio com espaços de autonomia em relação ao governo. E aí eu acho que, no geral, o governo Lula me surpreendeu, dentro dessa posição, né, de quem se colocava ali muito mais para derrotar o bolsonarismo do que para ir para as fileiras principais do governo Lula, né, então, essa inclusive é a posição oficial do PSOL de independência, né. No Congresso a gente apoia o governo Lula, mas o partido é independente. Eu acho que teve várias ações muito positivas e poderia, entre as principais, falar da lógica de ter conseguido governar antes de assumir o governo, né? Incidir aí no orçamento para 2023, coisa que foi inédita, digamos assim, na história da República, e permitiu algumas tentativas de começar a reconstruir aquilo que o bolsonarismo destruiu, né? Então aí, quem sou eu para dar aula para o militante do MST, né? Mas enfim, já tem novas pessoas no INCRA, né? Recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma série de questões, mas eu acho que também tem algumas posições que são muito tímidas aí em áreas que são chaves para que a gente possa conseguir fazer um governo de fato de reconstrução, né? Então eu faço algumas críticas bastante no campo que eu faço da educação, que não teve nenhuma sinalização de mudanças do ensino médio, e na economia, né? Então acho que assim, teve uma disputa aí recentemente de quais seriam os marcos de reonerar os impostos, do combustível, etc. Mas no macro, né, as sinalizações que vêm da economia têm me desagradado, assim. Acho que o governo avançou muito, o 8 de janeiro acho que foi um reflexo de que se ainda tinha alguém no PT que imaginava que podia ser novamente aceito, né, na Casa Grande. Acho que essa esperança caiu por terra no dia 8, e então tem uma série de coisas que eu não imaginava que o governo ia fazer, como, por exemplo, agora a gente vê a possibilidade de punir militares que participaram da intentona golpista do 8 de janeiro, né? Acho que é fundamental o movimento social continuar pressionando com independência do governo para que a gente possa avançar mais ainda, né? Gostaria depois de pautar aí os elementos de fundo que estão aí, né, que passaria sobre uma caracterização do que é o PT, se o PT já é de fato um partido socioliberal, se continua sendo um partido socialista, enfim, tem alguns elementos de fundo que são fundamentais, acho que vai dar para a gente debater alguns deles, mas no geral o governo tem me surpreendido com alguns pontos ruins, e principalmente na área da economia, que é fundamental, né? Se a gente tiver uma visão totalmente atrelada ao mercado, sem rever o teto de gastos, sem pressionar para acabar com a autonomia do Banco Central, vai comprometer todo o mais aí em que o governo já colocou pessoas comprometidas com a luta em diversas áreas.